Como professor de história, muitas vezes eu me vi diante da questão, tanto para os alunos quanto para comigo mesmo, sobre a possibilidade de presenciar um fato histórico. Quando contando sobre fatos passados, sobre a Idade Média, sobre a Revolução Francesa, sobre as Cruzadas, se saberiam aqueles envolvidos de que eles estariam fazendo parte de um evento que seria estudado pelas próximas gerações. Ou mesmo se nós ainda seríamos passíveis de presenciar atos considerados históricos e legados para a prosperidade. Teríamos nós alguma margem de manobra, a possibilidade de fazer algo que nunca foi feito e entrar para os livros de história? Pois bem, foi o que aconteceu no dia hoje, 17 de janeiro de 2021, quando a primeira mulher brasileira foi vacinada para uma pandemia global aqui em São Paulo, depois de meses e até mesmo depois de um ano inteiro, já podemos dizer, em espera pelo imunizante. Muita coisa foi feita e será dita sobre o dito evento, e é de se esperar por ser algo tão controverso, tanto com a velocidade da vacina, como as autoridades políticas envolvidas e a responsabilização por quem fez a pesquisa e como vai ser feita a distribuição, de que nem todos estivessem satisfeitos. Mas, o que não daria para você prever, pelo menos o Luiz de 5 anos atrás, ou mesmo o Luiz que se formou em História há muito mais tempo, é que uma dessas pessoas insatisfeitas com o imunizante, uma dessas pessoas que protestaria sobre a forma como foi feita a divulgação, foi o ministro da Saúde. O Ministério da Saúde tem em mãos, neste instante, as vacinas, tanto do Butantan quanto da AstraZeneca. E nós poderíamos, num ato simbólico ou numa jogada de marketing, iniciar a primeira dose em uma pessoa. Mas em respeito a todos os governadores, prefeitos e todos os brasileiros, o Ministério da Saúde não fará isso. Não podemos admitir nada nessa direção. Não podemos admitir nada contra a união do nosso povo. Meu nome é Luiz, eu sou professor de História da Rede Pública Estadual de São Paulo e este é o canal Que História é Essa? E hoje nós vamos falar sobre a vinda da vacina aqui para o Brasil. Bom, o episódio de vacinação ele é bastante simbólico, ele é histórico, porque tem mexido muito com a rotina dos brasileiros no ano passado e traz à tona uma série de questões sobre saúde pública, pacto federativo, fake news e controle de informações, né, sobre censura e liberdade de expressão. E a vacina ela pode dinamizar, ela pode potencializar esses debates ou pelo menos resolvê-los de uma maneira que a gente possa tratar as questões com mais cuidado. E essa vacina, ela tem uma história interessante porque, enquanto alguns países já começaram a vacina em fins do ano passado, o Brasil já tendo sido ultrapassado por mais de 50 países que já iniciaram suas campanhas de vacinação, ela vem de uma maneira um pouco inusitada. Não foi feita por uma autoridade nacional, não foi o presidente ou o primeiro-ministro a pessoa a primeiro receber o imunizante, como foi o caso de tantas outras potências, como foi o Joe Biden, talvez não sendo o primeiro, mas fazendo de ato público a sua própria vacinação, como é o caso do Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, que a despeito de toda a polêmica no qual ele é envolvido, a despeito de ser uma figura da direita, sim, uma direita nacionalista, que seria contra o globalismo, por assim dizer, fez a imunização, mas aqui não. Aqui no Brasil, a primeira pessoa imunizada foi uma enfermeira negra, obesa e hipertensa de 54 anos, ou seja, do grupo de risco, por trabalhar na área da saúde e também por suas condições fisiológicas, e foi vacinada diante de autoridades do governo estadual de São Paulo, sem a presença de ninguém do governo federal. Apesar da autorização ter vindo da Anvisa, que é uma agência reguladora nacional, e só ter sido possibilitada então a sua legalização, a sua normatização por um órgão federal, a cerimônia e o anúncio foi feito por um governador estadual. Estranho, né? Ao mesmo tempo em que acontecia a coletiva ali pelo governador, em que o governador do estado de São Paulo, o secretário de saúde, inclusive agentes de saúde revelaram que estavam recebendo ameaças de morte. Pessoas que estavam pesquisando a vacina, pesquisando o tratamento, estabelecendo regras de quarentena, receberam ameaças de morte aqui em São Paulo.
por pessoas que negam simplesmente a eficácia da vacina ou tem alguma questão em relação ao governador João Dória ou mesmo em relação às autoridades chinesas, já que um laboratório chinês está envolvido na produção e pesquisa do imunizante. Então, há uma situação esquisita, e enquanto estava acontecendo esse anúncio de um governo estadual, o governo federal fazia ao mesmo tempo, veja, ao mesmo tempo ele fazia uma transmissão também no Facebook, lá no YouTube, que são os canais escolhidos aí pelo governador, uma cerimônia, uma transmissão, uma coletiva de imprensa, criticando a atitude do governo do estado de São Paulo. Então, o governo federal arrogava e dizia que tinha os imunizantes, ou seja, que o governo estadual que fez a parceria, tudo bem, eles fizeram, mas a verba é do governo federal e que eles tinham os imunizantes e que a vacinação nacional é um programa nacional e que tem mais de 40 anos de expertise. Inclusive, muito interessante o governo atual reconhecer que foram feitas coisas no passado, né? Porque parece que tudo que tem de bom foi feito pelos últimos 2 anos, né? Mas enfim, você tem um ministro da Saúde jogando indireta para o governador do estado de São Paulo, ao invés de celebrar o fato da primeira vacinação ter acontecido. E mais, acusa-o de ter feito golpe de marketing, quando o governo federal também queria fazer uma cerimônia da primeira vacinação. E isso é fato público, né? Você tem convite para a imprensa que foi feito de uma cerimônia que aconteceria amanhã, se eu não me engano. Só que como eles não conseguiram a vacina lá da Índia, né? Que eles iam buscar com um avião alguma dose da vacina dos laboratórios indianos, não conseguiram. E agora tem que esperar o Butantan repassar as doses para eles. Coisa que o Butantan já fez. O Dória já fez o marketing dele, e foi marketing de fato, mas foi ele que fez a parceria, que organizou a parceria, ainda que contasse com verba federal, com o laboratório Sinovac, né, o laboratório chinês, e o Instituto Butantan, que por ter ajudado na pesquisa vai ficar com a patente da vacina, pelo menos uma parte dela, e tem autorização para poder produzir a vacina. Então, uma situação bastante estranha. Nós vamos ter aí as próximas semanas de vacinação dos grupos de risco, né? Já em todo o território nacional, segundo noticiado pelo Dória e confirmado pelo Ministério da Saúde, mas infelizmente esse episódio histórico vai ficar manchado, vai ficar marcado como um episódio de luta política. E como eu anunciei no início do vídeo, essa vacina ela poderia trazer um fim aos problemas do Pacto Federativo, do presidente, governador e municípios decidindo quem pode organizar quarentena e quem não pode, de quem é a culpa ou de quem não é, pelas crises da saúde, mas ele pode acabar alargando as diferenças entre os entes federativos, aumentando o conflito e o atrito entre os entes federativos, não só entre as figuras de presidente, governador e prefeito, mas também entre os órgãos. Vai ser uma coisa que vai ficar para os próximos gestores, né? Vai ficar aquela desconfiança entre prefeitura e união, né? Entre quem estiver no cargo da prefeitura, entre os ministros, secretários, etc., e aqueles que estiverem acima no governo federal. Como é que vai ser feita a parceria? Como vai ser feita a transferência de recursos? Nós temos um sistema único de saúde. Ou seja, a organização do sistema de saúde, ela é única, não é que cada estado tem seu sistema de saúde, cada prefeito tem seu sistema de saúde. Cada um tem sua responsabilidade sim, mas o sistema é único, né? Organizado para o país inteiro, e afinal estamos enfrentando uma pandemia global. E infelizmente, esse episódio da vacina, longe de colocar um ponto final na nossa história, pode ser o começo de uma nova. De como que nós vamos reagir agora que a vacina existe. Será que os embates vão continuar? Será que a vacina vai ser weaponizada, ou seja, transformada em arma política? Porque uma coisa é fazer marketing, a outra é usar de arma, né? E quando você usa de arma, quando você faz uma guerra, envolve baixas civis. Como foi feito muitas vezes pelo governo, negando que a vacina fosse o tratamento mais eficaz. Divulgando que existem outras formas de combater o vírus que não o uso da vacina. Que existam tratamentos preventivos, né? E o que tudo indica, parece que vamos ter mais do mesmo. E o presidente? Enfim. Como eu disse, meu nome é Luiz, eu fico por aqui. Se você tiver mais alguma opinião sobre o fato, se você se sentiu presenciando um fato histórico, coloque aqui embaixo seu depoimento. Se você não estava sabendo, se você tem alguma informação a mais, também não deixe de comentar. Deixe seu curtir, se inscreva e até a próxima.